Bem, meus amados, aqui estamos mais uma vez para comunicar-vos uma palavra da parte de Deus, porque o tempo é chegado. A gente percebe aí o quanto tem sido difícil, né? Esses últimos dias, como tem sido um tanto quanto complexo, né? Viver como um crente, né? Salvo em Jesus Cristo. Fiz questão de deixar a Bíblia aberta pertinho aí da tela, para talvez assim de alguma forma impactar ou despertar algo em você concernente às Escrituras Sagradas, né? Abre justamente em um texto aqui de Mateus 24, que Jesus é indagado pelos seus discípulos a respeito de três coisas. Diz assim no verso de número 1, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo para os judeus até hoje é sinônimo de algo sagrado, né? A casa de Deus, e de repente chega Jesus diz que tudo isso vai ser demolido. E aí, estando assentados, versículo 3, no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Não é? Veja que são três perguntas lógicas e não tem como não ser aqui, dizendo: quando sucederão estas coisas? A demolição do templo, né? E que sinais haverá da sua vinda? Segunda, né? Primeira, quando é que o templo vai ser destruído. Segundo, sinais da sua vinda. E a terceira, e do fim do mundo. Então, nesse capítulo, Jesus vai responder essas três perguntas, e por isso que esse capítulo é um capítulo que, se não nós nos atermos a essa questão, a essas três perguntas, a gente vai acabar fazendo aqui uma exegese, ao invés de uma exegese. Exegese, quando você coloca no texto aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Exegese é aquilo que você extrai do texto, certo? Quando o texto por si só lhe fala. Então, dentre as respostas de Jesus, o que mais me chama a atenção, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, é que ele vai mostrando aqui uma sucessão de sinais, né? Terremotos em vários lugares, e aí ele vai falar de algo que é pertinente a essa geração. Ele fala de traição. Ele fala, por exemplo, no versículo 9: então hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, né? Neste tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e se aborrecerão. As pessoas andam se aborrecendo. Eu como pastor, eu percebo isso, assim. Dentro do nosso meio, pessoas se aborrecem, se chateiam, têm raiva um do outro, e estão esquecendo daquilo que diz a Bíblia concernente à paciência, o amor, a perseverança em relação ao próximo, né? Os frutos, na verdade, do Espírito têm sido sufocados por essa vazão que muitos têm dado à sua velha natureza. E aí você vê que isso aqui é um cumprimento da palavra e que isso tem atingido a muitos. E o meu intuito aqui é que não atinja você como eu já fui muitas vezes atingido, e por conta disso me prejudiquei a outros, em nome de uma razão, né? De uma razão que
eu a considerava como sendo a correta, né? E assim sucessivamente. E hoje eu entendo que muitas vezes temos razão, mas muito mais do que a razão que deve prevalecer em nós é a sabedoria de Deus, a mansidão, a temperança. Então, queridos, é importante você parar um tempinho para pensar da seguinte maneira: essa palavra está se cumprindo dessa forma em minha vida? Porque nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, o que vai ocorrer no seu coração é que o diabo, a carne, seja lá quem for, vai dizer para você o seguinte: ah, não, mas eu tenho razão, fulana ou fulano me persegue, me amaldiçoa, tenta puxar o meu tapete, etc, etc, etc. Lembre-se de uma coisa: Jesus disse: abençoai os que vos perseguem, não vos amaldiçoeis. Outra coisa muito importante: ninguém derriba, a palavra é essa, ninguém derruba ou derriba aquele que o Senhor constituiu. O guarda de Israel é quem te protege, glória a Deus, é quem te segura pelas mãos, tá bom? Então, ou você confia na proteção de Deus, ou você vai partir por embate e vai entrar no esquema do diabo, né? E aí vai ferir, vai se ferir, vai sair de igreja, vai criar motim, enfim, vai ser uma catástrofe. E aí, olhe o que a Bíblia diz mais, o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Por exemplo, no versículo de número 11, surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu Deus do céu, falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não tenho nenhum tipo de hesitação, né? Eu não quero titubear aqui em falar isso, que hoje muitas igrejas estão cheias, né, por conta de espíritos enganadores, né, que estão hoje atraindo multidões, certo? Falsos profetas que estão revelando identidade, CPF, nome, RG. É sabido de nós outros que isso não passa de um maracutaia, né? Muitos pastores, infelizmente, pastores não, né? Porque pastores verdadeiros não farão isso, mas muitos falsos, muitos pseudos pastores combinam com esses caras. É tanto que a gente já vê aí esses falsos profetas sendo processados, igrejas processadas por conta dessas coisas. E quando não, a gente percebe também que tudo que envolve esse tipo de revelação vem de um cara que não respeita a família, que não respeita a liderança, que não tem princípios ministeriais, certo? Que não tem vida na palavra, que não tem pregação, nem aprofundamento teológico. É uma série de emaranhados em volta dessa pessoa. Sem contar também que é uma pessoa que o seu palavreado, o seu modo de ser, o seu estilo de vida já tem uma conotação de quem ele é, né? Já denota quem ele é, melhor dizendo. Então, é sabido de nós outros que o diabo que fez fogo cair do céu, isso está no livro de Jó, vento soprar, isso também está no livro de Jó, e outras coisas mais que ele pode fazer na natureza. O diabo também pode revelar o CPF de qualquer pessoa e a RG de qualquer pessoa. Eu estava num culto quando eu vi o cara revelando o CPF, RG, e chamou a pessoa à frente e falou assim: Deus está me dizendo que tem uma macumba, ele vai desfazer essa macumba, não sei o quê. Os anos se passaram, a pessoa continua na mesma, é uma pessoa medíocre, certo? Espiritualmente falando, a vida raquítica, não cresce em nada. O que é que adiantou revelar o CPF e essas coisas? Creio que o Deus é o Deus de profecia, revelação, visão, eu creio no dom profético, assim e assim sucessivamente. Mas está escrito na palavra: virão muitos em meu nome, dizendo ser profeta, e não são. Muitos vão dizer naquele dia: profetizei em teu nome, curei em teu nome, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí a gente vai partindo para o final, que diz aqui, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase, não de todos, quase todos se esfriará. O que é a iniquidade? Iniquidade é a repetição de pecados.
tá certo? Do mesmo pecado. A sua pessoa, o iníquo, né? Aquele que vive na prática, que tem a ideia do pecado deliberado, e o amor de quase todos se esfriará e trairão uns aos outros, etc. Aí o versículo de número 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim. Quando ele fala de perseverança, ele está dizendo, em outras palavras, que você tem que suportar, né, o pecado alheio, você tem que resistir aos falsos profetas, aos mentirosos, às perseguições, até porque a palavra aqui perseverar vem de uma raiz, no original do grego, né, rupo ou rupomeno, se não me falta a memória, que tem uma conotação de você resistir, enfrentar, vou usar minhas palavras chulas, né? Aguentar um peso. Então, a ideia de perseverança é você confrontar, é você resistir. E como é que você resiste a tudo isso? Firmando-se na palavra de Deus, firmando-se no conhecimento de Deus, porque é como Davi disse no Salmo: abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento da verdade, mais Deus vai se materializando na sua vida, né? A vontade de Deus, ela só é conhecida, ela só é manifestada onde ela é conhecida. Então vale a pena você se debruçar diante da verdade, isso em oração, isso em constante oração. Eu peço a Deus nesse vídeo que abençoe você e que você seja perseverante, resista à natureza maligna, resista à natureza do diabo que quer transformar você em alguém terrível. Eu finalizo com uma frase que eu ouvi em algum lugar e guardei para mim: o problema de lutarmos contra os monstros é se tornarmos um sem perceber. Então tenha cuidado para não se transformar em alguém que você condena hoje, tá bom? Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude. Estamos nos últimos dias. Nos ajude, Santo Espírito. Nos ajude. É isso.